E aí, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas ferramentas para melhorar, para aprimorar o seu som de guitarra. Com certeza, todas as coisas que eu vou falar aqui já foram utilizadas para gravar algumas das coisas que vocês já ouviram, alguns dos discos que vocês escutaram por muito tempo. Hoje a gente vai falar sobre booster com o último lançamento da Tone Inc., o Gambit, o Booster Mutante. Vamos falar também sobre uma pecinha que está aqui em cima do amplificador, que é o Head Captor, que originalmente foi feito para fazer os profiles de Kemper, de Neural Quad Cortex, mas que como ele basicamente escuta o som do amplificador e gera um sinal em linha, eu estou capturando esse som em linha também, para a gente adicionar Impulse Response na gravação e ver o que é que a gente pode fazer com esse sinal. E vamos falar um pouquinho também sobre Noise Gate, que está aqui do lado sendo mais usado para sustentar e deixar o Gambit numa posição, mas que em breve vai ser ligado. Todas essas são ferramentas que a gente pode usar para manipular o nosso timbre e chegar mais perto de onde a gente deseja. Tudo aqui é muito comumente utilizado em gravações, tá? Em estúdios, ao vivo também, em gravação de DVD. Todos os conceitos que a gente vai ver aqui com pedais e equipamentos de verdade, você pode também aplicar na sua pedaleira. E bora lá, tô ligando a extrato diretamente no Noise Gate, do Noise Gate tá vindo pro Gambit, do Gambit tá vindo pro JCM 800, tá ligado nessa 4.12 aqui com apenas um 57, tá? Eu prefiro o JCM com 2 microfones, mas para deixar o mais simples possível para vocês compreenderem as mudanças que estão acontecendo aqui, eu preferi deixar só o 57, que é o microfone que todo mundo já tá acostumado com o som. E bora lá, qual o grande lance desse Gambit? Eu já falei algumas vezes aqui no canal sobre booster, já falei sobre um outro booster da própria Tone Inc., que é o Tone Creamer, que também é um pedal incrível, mas que para vocês verem como esse assunto de booster ele é tão enorme, tão complexo, que o Gambit consegue fazer algumas coisas que o Tone Creamer não faz. E são coisas importantíssimas, são coisas interessantíssimas, começando pelo fato dele conseguir rodar 100% limpo. Pera aí, Lucas, eu vi 1 minuto de vídeo para tu falar que vai falar sobre um pedal que tem um som 100% limpo, exatamente isso. E isso é incrível, tá? Isso é muito bom e pode ajudar muito no som de guitarra da gente. Porque quando a gente soma várias coisas que têm características próprias no seu timbre, por exemplo, o som do amplificador com o som de um overdrive, que tem sua equalização própria, a soma dessas duas coisas pode não encaixar muito bem e dar um resultado de alguma frequência, de alguma equalização que fique irritante ou que fique embolada que você não consiga remover. Já com o booster limpo, se você tem um amplificador que está com o timbre exatamente como você quer, equalização exatamente como você quer, mas falta só um punchzinho a mais, um empurrãozinho a mais, um ganho a mais, é exatamente onde o booster limpo vai entrar. Essa é apenas uma das opções, tá? Do Gambit. Além de booster limpo, ele também tem mais outros 2 voicings, um mais Tube Screamer e um mais Scott King of Tone, que fica entre ele e o Distortion Plus da MXR, que são 2 boosters mais abertos, mas que inicialmente vamos falar sobre o booster limpo dele, que vai servir para dar aquele a mais no seu som. Manter ao máximo a equalização do timbre que você já montou e apenas empurrá-lo um pouquinho mais para frente, dando mais ganho, mais distorção. É bem difícil não mudar nada, porque o circuito dos amplificadores e até o sistema das próprias pedaleiras também se modifica um pouco quando você coloca mais sinal no input delas, saca? Mas isso aqui vai ser o mais perto possível de deixar o seu som intacto e apenas empurrar mais overdrive, mais distorção no circuito. Ou adicionar também mais ganho em algum som limpo, que também pode ser muito útil. Bora ver na prática. Bora lá, som direto do overdrive do JCM 800. Timbrão, né? O som de guitarra do JCM já chega muito bonito. Só que tá aquele drive bem sequinho, né? Se eu quiser uma mordida a mais, se eu quiser mais ganho, se eu quiser mais punch. Começando aqui com tudo no meio no Gambit, no som limpo dele. Bora ver o que acontece. Já adicionou mais uma camada de ganho de overdrive, de distorção, né, velho?
E a modificação do timbre é muito pequena, tá? Muito sutil. Como eu falei, não tem como não mudar nada, porque você está modificando o sinal que está entrando dentro do amplificador, saca? Esse modo limpo dele é feito para ser parecido com o pedal microamp da MXR, mas pelo menos pelo próprio vídeo do Emanuel, o fabricante do pedal, eu achei ele inclusive mais limpo do que o microamp, tá? Eu já tive o microamp ele adiciona um médiozinho, que se você não quiser esse médio, dependendo do amplificador, pode ser muito ruim, saca? Por isso que eu me desfiz do meu microamp, e o Gambit consegue ser mais limpo ainda, interferir menos ainda no som, saca? E aí, meu velho, se você quiser adicionar mais ganho ainda, é só ir brincando com o botãozinho de master dele, que o som vai ficando muito mais nervoso. Só pra gente lembrar, sem ele. Com ele. E ele ainda vai mais, tá? Quando a gente vai adicionando muito, vou aproveitar que o descimento está aqui, a melhor forma de você utilizar o Noise Gate é realmente para limpar aquela chuva, aquela sujeira que vem quando você vai adicionando muita distorção no seu som, tá? Então, por exemplo, aqui eu já estou com um nível de ganho bem alto. E já posso começar a pensar em colocar um pouquinho de noise gate. No mundo analógico, tá? Ele dificilmente vai remover totalmente a zoada do seu som. Mas ele vai tirar uma boa parte da chuva, né? Desse... Vou zerar aqui o noise gate. Vou ligar ele. Tá ligado agora. Vou dar uma aumentada aqui no som do SM57 para vocês ouvirem só o vazamento de chiado. E vou ir subindo o volume do noise gate. No caso, a quantidade de efeito, a quantidade de noise gate que está sendo aplicado no som. Saca aí. Sacou? Exatamente nesse local aqui, ó. Ele tá conseguindo dar essa limpada, dar essa removida nesse barulho chato, indesejável, né? Horrível isso aqui, ó. É tanto que se você vai subindo mais ele, pode botar até o máximo. Esse ramezinho, ele não vai sumir, tá? Talvez se eu tivesse numa rede elétrica mais estável, de repente com o amplificador com a revisão em dia, isso poderia melhorar. Mas com essa quantidade de ganho com o amplificador de 100 watts, isso fica bem mais difícil. Agora sim, eu tô conseguindo falar aqui no microfone com um nível de ruído que tá de boa aqui do meu lado, saca? O amplificador também não tá tão alto assim. E o massa desse noise gate, por exemplo, é que ele não interfere em nada no som. Vou desligar e ligar ele aqui para vocês sacarem. Sem ele... Ligando ele agora. Então ele não muda nada no som, só dá uma limpada, uma enxugada, que para uma gravação pode ser muito útil, tá? Esse tipo de equipamento, assim como também para ao vivo. Se você quiser alterar o seu timbre, também tem a opção, tá? Mesmo no modo flatman, tipo, por exemplo, adicionei bastante ganho, mas quando eu adiciono agudo no amplificador, tá vindo um agudo que é muito irritante. Você pode tentar ver qual é a região de frequência de agudo que o botão de tone do pedal está modificando e ver se ela te agrada mais. Pode servir também de ferramenta de timbragem, saca? Então, se eu achar que o som tá muito aberto... E vice-versa, né? Se estiver muito fechado...
JCM é muito som, né? Ah, é foda. E no meio, o mais parecido possível do flat, né? O mais parecido possível do som do amplificador. Falando um pouquinho sobre o Head Captor, vocês escutaram até agora basicamente todo o som do microfone do SM57. Eu queria fazer algumas brincadeiras agora para vocês entenderem outras possibilidades que vocês podem fazer para mesclar sons de guitarra. Então escutem aí, primeiramente, apenas o som do microfone, depois apenas o som do Head Captor, depois o som dos dois misturado e por último a minha opção preferida, que é de um lado o som do microfone, do outro o som da linha e um atrasado em relação ao outro, velho, que o som da guitarra fica gigante. E para uma gravação ao vivo, por exemplo, é uma coisa que funciona muito bem. Saca aí. Bom, além do modo Flatman do nosso Gambit, a gente tem outros dois modos que a gente pode utilizar também como booster. Deixa eu voltar aqui o meu master e, por exemplo, para o modo Team Green, que é o modo do Tube Screamer, ele já vai adicionar aquele médio clássico do Tube Screamer. Deixa eu tocar sem ele e depois com ele, e vai ter bem mais overdrive, tá, do que o Flatman, por isso também que eu baixei o master. Ele flatadão sem ele. Com ele. Massa também, né? Eu curto o JCM sendo boostado por Tube Screamer. E tem um terceiro modo que é do COT 250, que aí é o mais nervoso do pedal. Sem ele e com ele, mesma coisa. Com ele. Tão pesado que nem o pedal aguentou em pé.
Esses modos são interessantíssimos para você modificar o seu som de guitarra, o seu amplificador, e que dá também para você utilizar ele como se fosse um pedal de overdrive. É só baixar aqui o pré-amplificador do seu amp, tentar ter um som mais ou menos limpo aqui com o JCM 800. E usar ele aqui no modo Team Green, que seria como se fosse um Tube Screamer. Vou aumentar um pouquinho do Master, um pouquinho de Boost. Tá meio magrinho, né? Acho que eu posso adicionar um pouquinho de grave aqui. JCM, tirar um pouquinho de agudo. Bem Tube Screamer, né? Se quiser mais ganho, só adicionar mais boost. Baixar um pouquinho o tone. E sem ele. Bem limpo, né? Com ele. E temos também o Koch. Bem interessante o GOT, né? O som limpo do JCM 800 não é muito referência, né? Mas deu pra sacar que dá pra usar também. E é isso aí, tá? Esse é o Gambit, o Booster Mutante. Espero que tenha dado pra absorver aí algumas informações sobre gravação, sobre como chegar em alguns sons de guitarra. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Se você tiver afim do Gambit, os links estão aí na descrição. Ele vai servir também, logicamente, tá? Se você quiser colocar ele depois do seu overdrive como booster limpo, vai servir perfeitamente também, tá? É mais um canivete suíço da Tony Inc, velho. Que o cara compra um pedal e leva uma coisa muito funcional, né? Se um dia no teu board tiver com a função e você cansar dele naquela posição, você pode mudá-lo, realocá-lo e continuar utilizando o pedal de diversas formas. Booster limpo antes e depois do drive, como overdrive, 2 tipos de overdrive, ou como booster sujo, também com 2 voicings. Isso aí, deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo.